Devocional Confiando em Deus. Dia a dia. Joyce Meyer. 1º de agosto. Você não pode ter paz sem confiança. A paz lhes deixo, a minha própria paz. Eu agora dou e concedo a vocês. Não como o mundo a dá. Eu a dou a vocês. Não permitam que os seus corações se perturbem, nem tenham medo. Parem de se permitir ficar agitados e perturbados, e não se permitam ficar temerosos, intimidados, acovardados e agitados. João capítulo 14, versículo 27. Jesus fez essa declaração depois da sua morte e ressurreição, antes da sua ascensão ao céu. Há muitas coisas que ele poderia ter ensinado aos seus discípulos, mas Jesus escolheu falar a respeito da paz. Este único fato me lembra do quanto a paz é importante. Algumas pessoas não têm paz com Deus porque não nasceram de novo e ainda precisam confiar em Jesus Cristo como seu Salvador. Mas até alguns cristãos ainda não desfrutam uma paz consistente, porque simplesmente não responderam à direção do Espírito Santo e se desviaram. Segundo a desobediência prolongada, os maus hábitos e a preocupação constante, talvez eles tenham orado por alguma coisa e ela não aconteceu. Talvez outra pessoa tenha recebido o que eles queriam. Talvez alguém a quem eles amavam e tenha morrido. E eles não entendem por quê. Às vezes nós causamos a nossa própria infelicidade, porque não confiamos o bastante. Queremos sempre que Deus mude as circunstâncias que nos afligem. Mas Ele está mais interessado em nos transformar do que em transformar a nossa situação. Muitas pessoas têm fé para pedir a Deus que as livre de alguma coisa, mas não têm fé suficiente para levá-las a atravessar coisa alguma. Jó disse: ainda que ele me mate, nele confiarei. Ver em Jó capítulo 13, versículo 15. Há muitos e muitos motivos pelos quais as pessoas não confiam em Deus. Mas, para desfrutar da paz, precisamos aprender a confiar nele em todas as coisas. Sei que isso nem sempre é fácil, mas podemos fazer isso. Precisamos confiar que Deus é totalmente e completamente justo, o que significa que Ele sempre corrigirá as situações, e se continuarmos a depender dele, Deus é perfeito. Ele nunca faz nada errado. Ele é digno da nossa confiança. Confie nele. Se você está pedindo a Deus alguma coisa e não a recebe, quero encorajá-lo a acreditar que Deus sabe mais do que você. Confie em Deus em todas as coisas para poder desfrutar a paz. Agosto. Siga a paz. E que a paz, a harmonia de alma que vem de Cristo, governe, atue como árbitro continuamente em seus corações.
decidindo e definindo com determinação todas as questões que surgirem na sua mente. Naquele estado pacífico, ao qual, como membros do corpo de Cristo, vocês também foram chamados a viver, e sejam gratos, reconheçam, dando sempre louvor a Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 15. O texto bíblico citado diz que devemos deixar a paz de Cristo governar, atuar como árbitro, continuamente em nossos corações. A presença da paz nos ajuda a decidir e a definir com determinação todas as questões que surgem em nossa mente. Se você permitir que a palavra faça habitação em seu coração e em sua mente, ela lhe dará percepção, inteligência e sabedoria. Ver no verso 16. Você não terá de se perguntar: devo ou não devo? Não sei se isso é certo. Não sei o que fazer. Se você é um discípulo de Cristo, ele o chamou para seguir a paz. Meu marido David e eu estávamos tentando tomar uma decisão a respeito de uma compra grande que precisávamos fazer. Chamamos alguns dos membros da nossa diretoria do ministério e apresentamos a necessidade a eles, perguntando: o que vocês acham? Todos deram a sua opinião. Mas, enquanto eu os ouvia, de repente eu soube que não sentia paz quanto a prosseguir com o plano. Aprendemos pela experiência a esperar se não sentimos paz com relação a alguma decisão. David e eu concordamos em esperar em Deus, para que Ele nos desse toda a paz antes de prosseguirmos. Seguir o Senhor dá paz. Pode significar que você tenha de fazer alguns ajustes em sua vida. Talvez você não seja capaz de fazer tudo o que os seus amigos fazem. Talvez você não possa comprar tudo o que quer. Talvez você não possa ter algumas coisas só porque um amigo ou uma irmã ou um irmão a possui. Talvez você tenha de esperar. Se seguirmos a paz, acabaremos vivendo uma vida santa e desfrutando-a completamente. Confie nele. Se você está tentando tomar uma decisão, escolha seguir a paz. Siga em frente se você sente paz. E espere se não sentir. (3 de agosto). Aprenda a manter a sua paz. Aprendi a estar contente, satisfeito, a ponto de não me perturbar ou inquietar, em qualquer situação. Filipenses 4, versículo 11. Satanás tenta causar problemas praticamente em todas as áreas da nossa vida. Ele não ataca todas as áreas de uma vez, mas com o tempo acaba tentando atingir todas elas. Ele gera inconveniências de todo o tipo, fazendo parecer que a coisa certa nunca acontece na hora certa. Os problemas nunca vêm quando estamos prontos para lidar com eles. Ele pode atacar as pessoas
em suas finanças, em seus relacionamentos, em sua saúde física, em sua mente, em suas emoções, em seus empregos, em sua vizinhança ou em seus projetos. Recentemente, convidamos 4 homens diferentes de 4 partes distintas do país para o nosso programa de TV. Esses homens estavam envolvidos na restauração da moralidade dos Estados Unidos. Todos eles estavam orando por um avivamento. David e eu também estamos muito interessados nisso, razão pela qual queríamos impactar a nação com uma programação especial neste sentido. 2 dos 4 convidados tiveram atrasos importantes em seus voos. O voo de um deles foi cancelado e ele chegou muito atrasado. E o avião do outro ficou parado na pista de decolagem por 2 horas e meia, sem nenhuma explicação da companhia aérea, exceto o fato de que estava chovendo. O que Satanás está tentando fazer? Ele não queria que esses homens viessem. Mas já que eles estavam vindo, ele queria que eles estivessem irritados quando chegassem. O fato de os 2 dos 4 convidados terem esse tipo de problema é mais do que coincidência. Satanás arma ciladas para nos deixar irritados. Ele quer roubar a nossa paz, porque o nosso poder está ligado a ela. Aprendi que o meu ministério não tem muito efeito se eu não estiver ministrando com o coração em paz. Por isso me esforço para permanecer em paz em todo o tempo. Satanás tenta roubar a minha paz, e com a ajuda de Deus tento mantê-la. Paulo disse que ele havia aprendido a estar contente, satisfeito, a ponto de não se inquietar ou perturbar. Parece-me que ele sempre mantinha a sua paz, independentemente do que estivesse acontecendo em sua vida. Esse é um exemplo que devemos procurar seguir. Confie nele. Com que frequência você deixa Satanás roubar a sua paz? Independente das circunstâncias, confie em Deus para ajudá-lo a manter a sua paz. (4 de agosto). Escolha a paz e a alegria, em vez do temor. Então eu lhes disse: não se espante, nem os temam. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 29. Provavelmente uma das melhores maneiras de demonstrar a nossa confiança em Deus é vivendo a vida um dia de cada vez. Provamos a nossa confiança nele desfrutando o hoje e não permitindo que a preocupação com o amanhã interfira. Quando comecei a adquirir a percepção do Espírito Santo a respeito do problema do temor, isso fez uma grande mudança em minha vida. A verdade a respeito de viver um dia de cada vez aumentou grandemente a minha paz e a alegria. E ela fará o mesmo com você. Aprendi que, na verdade, não era o evento que eu estava enfrentando que era tão ruim.
Era o pavor que eu sentia que o tornava tão apavorante. As nossas atitudes fazem toda a diferença do mundo. Aprenda a encarar a vida com uma atitude de: posso fazer tudo o que preciso fazer por meio de Cristo. Não diga que você detesta as coisas, como dirigir para o trabalho no trânsito, ir ao mercado, limpar a casa, colocar a roupa para lavar, trocar o óleo do carro ou cortar grama. Essas tarefas fazem parte da vida e é inútil detestá-las. Não permita que os eventos da vida ditem o nível da sua alegria. É a alegria do Senhor que é a sua força. Fique alegre, porque você vai para o céu. Seja grato, porque você tem alguém que sempre o ama. Aconteça o que acontecer. Olhe para o que você tem e se concentre nisso, e não no que você não tem. Todos precisam cuidar de alguns detalhes desagradáveis na vida. Não tenha pavor deles, mas aprenda o quanto a paz de Deus é valiosa nessas circunstâncias. Algumas coisas com certeza são mais agradáveis naturalmente e mais fáceis de fazer do que outras. Mas isso não significa que não podemos escolher deliberadamente desfrutar as outras tarefas menos agradáveis. Podemos escolher ter atitudes de alegria e paz. Geralmente, se não sentirmos vontade de fazer alguma coisa, presumimos automaticamente que não podemos gostar dela ou ter paz durante esse tempo. Mas isso é um engano. Crescemos espiritualmente quando fazemos coisas difíceis com uma atitude positiva. Confie nele. Temer as coisas não glorifica a Deus. Mostre a sua confiança nele, encarando cada dia com uma atitude positiva. 5 de agosto. Bendiga ao Senhor em todo o tempo. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente em meus lábios. Salmo 34, versículo 1. Às vezes parece que o mundo inteiro vive com medo e pavor. Mas os filhos de Deus não devem fazer o mesmo. Devemos nos comportar de modo diferente das pessoas do mundo. Devemos deixar a nossa luz brilhar. O simples fato de ser positivo em uma circunstância negativa é uma maneira de fazer isso. O mundo perceberá quando formos estáveis em todo tipo de situação. Decida-se agora mesmo que tudo na vida não precisa fazer você se sentir bem, para que você a enfrente com paz e alegria. Tome a decisão de que você não vai temer nada que precise fazer. Faça tudo com uma atitude de gratidão. Nunca considerei o ato de descer a rua de carro para tomar uma xícara de café um grande privilégio. Até ser hospitalizada com câncer de mama e passar por uma cirurgia. Quando tive alta, pedi a meu marido para me levar para tomar um café e dar uma volta de carro por um parque local. Foi incrível a alegria que senti. Eu estava fazendo algo muito simples que antes podia fazer todos os dias, mas nunca havia visto como um privilégio. Nosso filho participou de uma
campanha comunitária com uma equipe de pessoas que visitam desabrigados todas as sexta-feira à noite. E depois de ajudar nesse ministério, ele ficou impressionado consigo mesmo, por causa das coisas das quais murmurou no passado. Quando viu a forma como algumas pessoas estavam vivendo e se comparou com elas. Todos nós sentiríamos exatamente o mesmo. Aqueles que não têm um lugar para viver adorariam ter uma casa para limpar, enquanto nós detestamos limpar a nossa. Eles teriam prazer em ter um carro para dirigir, ainda que fosse velho, ao passo que nós reclamamos por precisar lavar o nosso carro ou levá-lo para uma troca de óleo. O ponto é que, na maior parte do tempo, perdemos de vista o que somos abençoados, mas devemos nos esforçar para manter isso diante dos nossos pensamentos. Seja grato, porque você pode fazer qualquer coisa em Cristo. E não deteste aquilo que você precisa fazer. Confie nele. Quais são as suas razões para ser grato? Se a sua confiança está nele, você pode enfrentar qualquer coisa com paz, alegria e gratidão em seu coração. 6 de agosto. Encare a vida com ousadia e coragem. Então você prosperará. Se tomar o cuidado de guardar e cumprir os estatutos e ordenanças que o Senhor encarregou a Moisés com relação a Israel. Seja forte e corajoso. Não tema, nem tenha pavor. 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 13. Recentemente, um grupo de pastores me fez uma pergunta. Além do próprio Deus, o que havia me ajudado a avançar de onde comecei no ministério para o nível de sucesso que desfruto atualmente? Eu disse imediatamente: eu me recusei de desistir. Houve milhares de vezes em que senti vontade de desistir. Pensei em desistir e até fui tentada a desistir, mas eu sempre prossegui. Não permita que a vida derrote você. Encare-a com ousadia e coragem e declare que você desfrutará cada aspecto dela. Você pode fazer isso porque tem o incrível poder de Deus habitando em seu interior. Deus nunca fica frustrado e infeliz. Ele sempre tem paz e alegria. E como Ele vive em nós e nós vivemos nele, com certeza podemos alcançar o mesmo. Quando você está com dor, não precisa ficar focado na dor e deixar que ela estrague o seu dia. Você ainda pode fazer o que precisa fazer com a graça de Deus, sem precisar temer sentir o mesmo amanhã. Muitas vezes, ministrei a outras pessoas enquanto eu estava sentindo dor. Seja o que for que estamos passando, Deus sempre está conosco. Escolha acreditar que Jesus é aquele que cura e que o seu poder de cura está operando no seu corpo agora. Quando é tentado a se preocupar, David sempre diz: não estou impressionado. Ele acredita que deveríamos estar mais impressionados com a palavra de Deus
do que com os nossos problemas. Ele diz que se não ficarmos impressionados, não ficaremos deprimidos e depois oprimidos e finalmente talvez até possuídos pelas nossas dificuldades. Não importa o que você esteja enfrentando agora, Deus tem uma vida incrível planejada para você. Ela inclui prosperidade e progresso em todas as áreas da sua vida. Também inclui grande paz e alegria, e todas as coisas boas que você puder imaginar. Recuse-se a se contentar com qualquer coisa, menos que o melhor de Deus para você. Confie nele. Confiar em Deus significa acreditar que Ele vive em você. E tudo o que é dele é seu. Seja forte e corajoso e nunca desista. E você terá tudo o que Ele quer que você tenha na vida. Sete de agosto. Uma maneira melhor de viver. Mas o homem natural, não espiritual, não aceita nem recebe ou admite em seu coração os dons, ensinamentos e revelações do Espírito de Deus, pois eles são loucura, coisas sem sentido para ele. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Certa vez, um homem para quem eu trabalhava me ajudou a fazer o meu imposto de renda. Quando ele observou que dávamos 10% da nossa renda à igreja todos os anos, ele me disse de imediato que estávamos dando demais, que isso não era necessário e que deveríamos parar. Ele estava olhando para as nossas ofertas no ponto de vista natural e não via razão pela qual poderíamos querer fazer tal coisa. Nós, porém, vimos as ofertas de acordo com o nosso conhecimento da palavra de Deus. Entendíamos espiritualmente o que estávamos fazendo e acreditávamos que, se dessemos, Deus sempre cuidaria de nós. Tentei explicar a ele os princípios de Deus da semeadura e da colheita, mas ele insistiu que, mesmo que se quiséssemos dar, não precisava ser tanto, principalmente porque não nos restava muito depois de ofertar à igreja e pagar as nossas contas. Esse é um exemplo de um homem natural, que não entende o homem espiritual. 1 capítulo 2, versículo 14, explica que o homem natural não pode entender as coisas espirituais, porque elas devem ser discernidas espiritualmente. Isso significa simplesmente que as coisas espirituais acontecem no espírito, nascido de novo, do homem interior, e não na mente natural. Esse é o motivo pelo qual as pessoas que dependem do seu intelecto têm dificuldade em crer em Deus. Elas não o veem, não o sentem, e muitos dos seus princípios não fazem sentido para a mente natural delas. Naturalmente falando, que sentido faz dizer às pessoas que elas receberão mais se derem uma parte do seu dinheiro? Não faz sentido algum. A Bíblia diz que os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Isso não faz sentido para a minha mente, mas sei que, pelo entendimento espiritual,
que significa que quando tentamos nos colocar na frente, no primeiro lugar, acabamos no último. Mas quando esperamos em Deus para nos promover, ainda que começamos por último, acabaremos onde deveríamos estar. Confie nele. Como crente em Jesus Cristo, cheio do seu Espírito, você pode tomar decisões corajosamente, porque pode confiar no que está em seu coração. Seja grato pelo discernimento e pelo entendimento espiritual que vem da confiança em Deus.